Cruzeiro pode surpreender o Palmeiras amanhã no Allianz Parque. Uma partida que vai ser decisiva para o restante da temporada do Cruzeiro. Até porque, se vencer o Palmeiras, o Cruzeiro entra diretamente em uma possível briga por título deste Campeonato Brasileiro. Mas se perder, volta à realidade de brigar por Libertadores neste momento. A galera do programa Jovem Pan, o Pilhado, o Flávio Prado e também o Mauro César, que gosta de criticar o Cruzeiro, acabou falando sobre este assunto nesta sexta-feira ao vivo na Jovem Pan. E a gente sabe muito bem que o Cruzeiro não é favorito para esta partida. O Palmeiras hoje, mesmo tendo perdido para o Botafogo, ainda é a equipe mais equilibrada, mais consistente do futebol brasileiro. E lá, perder para o Palmeiras não é nenhum desastre. Mas uma coisa é certa, o Cruzeiro tem que ter performance, o Cruzeiro tem que desempenhar bem, o Cruzeiro tem que dar trabalho para o Palmeiras. Se vencer, empatar ou perder, isso aí não importa. O Cruzeiro não pode deixar de ter sua performance. Eu vou colocar agora na tela para vocês o que a galera da Jovem Pan falou, só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas principais falas da galera da Jovem Pan. Flávio Prado, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro amanhã pelo Brasileirão, em casa. Agora, eu diria, pra mim, tá? Pra mim, as maiores surpresas desse campeonato: Cruzeiro na parte positiva e Fluminense na parte negativa. Eu nunca esperava ver o Fluminense ali na lanterna, nessa situação, nesse momento, e não esperava um Cruzeiro já tão bem antes da estreia dos seus reforços. O tal do Matheus Pereira, é brincadeira o que ele joga. Os reforços do Cruzeiro vão começar a entrar em campo. E aí eu te pergunto, antes de eu ir pro Pânico, que eu vou pro Pânico e volto aqui pro programa, eu te pergunto: Palmeiras é muito favorito nesse confronto, porque a gente falaria isso há pouquíssimo tempo atrás. Mas com essa fase do Cruzeiro, eu acho que é um adversário bem difícil pro Palmeiras, mesmo sendo em casa, né, Flávio? E há o Estevão, né? O fator Estevão. Tá sem o Estevão. Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras, sim, é favorito, joga em casa e tal. Mas o Cruzeiro rapidamente se acertou, mérito do treinador, rapidamente se acertou. E o time do Palmeiras, ele tá vivendo esse problema do Estevão. Então eu acho sim que realmente não é um favoritismo destacado, não é uma coisa que nós imaginaríamos tempos atrás, mas sim, o favoritismo é do Palmeiras, ainda continua sendo. O Palmeiras é melhor time do que o time do Cruzeiro e está mais pronto. Agora, esse Matheus Pereira, hein, Mauro? Que jogador, hein? De repente o cara virou um protagonista do campeonato. É uma ótima contratação, né? Um jogador que fez a carreira toda lá fora, chegou a jogar a Premier League, né? No West Bromwich. E é um jogador diferente, né? Acima da média. Essa foi uma contratação acertada. O Cruzeiro já adquiriu, em definitivo, os direitos do jogador. Esse tipo de visão de mercado que eu acho que os clubes têm que ter, né? Observar jogadores que de repente são acessíveis e que podem fazer a diferença aqui, que de repente estão há muito tempo lá fora. E o Cruzeiro nessa foi muito bem, acertou em cheio, né? De certa forma, o Palmeiras tenta algo parecido com o Felipe Anderson, que é mais conhecido, mas jogador que veio sem pagamento de multa. Não é barato, claro, você tem que pagar bem o jogador, mas foi uma boa sacada também, até pela versatilidade do jogador, né? Agora mesmo com a contusão do Estevão e com essa sequência de jogos, certamente vai ajudar muito, né? Porque pode fazer diferentes funções no time do Palmeiras, né? E o Cruzeiro, assim, se o Cruzeiro consegue um resultado positivo, consegue uma vitória, o Cruzeiro fora de casa não tem ido bem, né? Mas o Cruzeiro conseguindo uma vitória, em casa tem ido muito bem, fora de casa não. Ele se coloca numa condição muito boa na tabela ali, né? Ele vai se aproximando e se infiltrando ali no grupo dos que brigam pelo título, né? E agora, com tantos reforços, se esses jogadores derem retorno técnico imediato, o time fica muito mais forte. A minha dúvida é se o Cruzeiro vai conseguir fazer com que todos esses jogadores se encaixem tão rapidamente, né? Com o campeonato em andamento, né? Esse acho que é o maior desafio do momento. O Cruzeiro que venceu todas no Mineirão, é o único time que ganhou, até o último jogo foi na Independência, mas ganhou 2 vitórias em 9 jogos.
O Cruzeiro que, é bom dizer, né? Estão falando muito do Cruzeiro e, claro, chama atenção as contratações feitas pelo novo dono, pelo Pedro Lourenço, mas a campanha do Cruzeiro, ela é muito boa, principalmente em casa, basicamente com os jogadores que já estavam ano passado. Que a janela abriu agora, né? O Cássio estreou agora recentemente, o Matheus Henrique e o Lautaro Dias entraram durante o jogo. Então, os reforços contratados agora, eles ainda não estrearam, né? O Cruzeiro tem a mesma base do ano passado. Tá ali o Matheus Pereira, que ano passado teve algumas contusões, mas já estava no elenco. Aí tem o Gabriel Veron, o Arthur Gomes, o William na lateral direita. Não mudou, né? O time que está fazendo boa campanha não é o time com os novos reforços. O Cruzeiro surpreende, Mauro, é um time que faz um campeonato acima do esperado e até de desempenho, viu? Porque eu vi alguns jogos, comentei outros do Cruzeiro. O time realmente faz boas partidas, tá jogando bem. Sim. O Cruzeiro. Sim, a grande questão é o jogo fora de casa, né? E não tem conseguido ser tão eficiente, né? Mas eu acho que com a chegada desses jogadores e elevando o nível, né? Conseguindo encaixar esses jogadores no time com o campeonato em andamento, a tendência é o Cruzeiro começar a ser mais também. O time está bem fortalecido, as contratações foram interessantes. Tem jogadores que buscam uma recuperação, o caso do Caio Jorge, né, que bateu lá fora, mas não conseguiu se firmar, e era um jogador muito promissor quando estava no Santos. Então, se conseguir recuperar seu futebol, pode ser um jogador muito, muito importante, né? O Matheus Pereira nem se fala, já está lá digamos assim, consagrado, né? Já é um dos melhores jogadores, se não destaque do Campeonato Brasileiro. E aí tem o meio campo, que pode ter o Wallace e o Matheus Henrique elevando muito o nível, né? Com a chegada desses dois. São várias contratações, Lautaro Dias também, um jogador interessante, que ficou muito tempo lá no Del Valle, argentino. Então são contratações boas do Cruzeiro, o time muda de patamar e tem aquela questão, o Cruzeiro não joga Libertadores, joga Sul-Americana. Então não são embates tão pesados, né? Você pega como é que vai ser o desgaste do Botafogo e Palmeiras, dos dois jogos pela Libertadores? São jogos de arregação jogadores. Os caras terminam cada jogo desse, sabe, vai até o talo ali, porque você tem que dar tudo num jogo desse. Então, tem tudo para ser um jogo interessante, dos mais interessantes, né? O que eu quero sempre frisar é aquela coisa, que eu vou falar isso sempre, né? Mercado desregulamentado gera situações também que são muito discutíveis e que deveriam ser mais debatidas. O clube está falido, se fosse no outro país acabaria o clube, aí de repente alguém vem, bota dinheiro e tal, e tudo bem, o que aconteceu, se tem credor não importa, paga quando puder. Isso é uma bagunça. Eu acho esse negócio de SAF no Brasil, da maneira que acontece, sem fair play financeiro, sem uma regulamentação, é uma bagunça. Ainda tem um técnico dando entrevista, que eu não sei por que dão tanto espaço para ele, falando que ele quer teto por causa do Bahia, mas não quer fair play financeiro. Interessante, né? O Bahia tem que ter um teto salarial, mas ele não quer, acho que não funciona. Fair play financeiro não funciona para ele. Né? Assim, ele faz o discurso conveniente para ele. Isso é tratado como se fosse um grande especialista falando sobre o melhor para o futebol. Desculpa, eu acho que ele pelo discurso dele, está vendo o que é melhor para o time dele, para o negócio dele. Ok, não está errado. Mas as pessoas levarem isso a sério é brincadeira, gente. Ainda mais depois das coisas que ele falou e que não se provou nada. Eu gosto da inteligência artificial e continua sendo tratado como se fosse assim, uma subidade falando sobre... Tudo bem, vai, fala e tal, mas não dá para a gente ficar ouvindo isso achando que está tudo bem, né, gente? Sabe, tem que ter um pouquinho também de espírito crítico, né? E que esse Fernando Seabra. Sim. Porque ele tá fora do contexto. O contexto atual é trazer cara que fala qualquer língua, desde que não seja português do Brasil. Pode ser português de Portugal, pode ser um portenho, pode ser um argentinês de lá da parte mais do interior da Argentina. Agora, um garoto falando português de Portugal, português do Brasil é estranho, né? Isso aí ficou para trás, né? Porque trouxeram o Carille, porque aqui funciona por modismo. E o rapaz se acertou muito, hein? O rapaz, ele chegou, de repente, se ele continuar dando certo, pode voltar à moda de dar chance para técnico brasileiro jovem, que eu acho que nós estamos cometendo um erro muito grave. Estamos trazendo qualquer treinador de nível médio, nível baixo, só porque ele é estrangeiro, e não estamos dando chance para que os treinadores daqui façam os seus trabalhos. O Roger Machado ficou quase 2 anos desempregado, agora mostrou no Juventude que pode fazer o trabalho e agora já foi para o Internacional. E esse Fernando Seabra chegou aí, chegou a ficar um tempo muito rápido aqui no Bragantino, foi lá para o Cruzeiro
E tá fazendo um trabalho ótimo. Ele encaixou o time muito rapidamente e tem sido um grande destaque. Acho que ele é um dos grandes responsáveis pelo sucesso. Então dá para ser técnico em time no Brasil, mesmo falando português do Brasil. Acho que não tem nenhum problema, não. O Seabra era do sub-20 do Cruzeiro. Ele foi interino ano passado, até terminou o campeonato ele com o Paulo Autuori, os dois juntos no banco nos jogos do Cruzeiro, e depois foi vice-campeão da Copa São Paulo esse ano, perdeu a final pro Corinthians, depois da Copinha foi pro Bragantino, voltou convidado ainda pelo Ronaldo para ser técnico do time principal do Cruzeiro e tá fazendo um bom campeonato brasileiro, né? O Cruzeiro sob o comando do Fernando Seabra, que é um jovem treinador. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!